Diz assim, capítulo 9, verso 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que palavra de Deus para o nosso coração nessa tarde. Estava pensando, lendo, meditando sobre esse texto, e eu me lembro, quando eu comecei a minha caminhada na fé. Eu me lembro que eu estava para completar, ou eu tinha completado ali 18 anos, e eu tive esse encontro com Jesus. Foi numa noite do dia 7 de setembro, no ano de 1995. Foi ali, sentado, numa escada, aonde eu ouvi Deus me chamando, falando ao meu coração. Eu não sei explicar para você como que foi essa questão, mas algo dentro de mim falou mais alto. E ali mesmo, sem ter ido numa igreja, sem ter alguém ido lá falar de Jesus para mim, embora alguém já tivesse me evangelizado, mas ali foi aquele momento, foi aquele dia, foi marcado para que eu pudesse então crer em Jesus. E a minha oração naquela noite foi mais ou menos essa. Eu falei assim para Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor é o Deus que a minha mãe fala, se o Senhor é o Deus que esses irmãos aí pregam, então me liberta hoje. Eu preciso ser liberto, eu preciso mudar de vida. Faz de mim um novo homem. Eu recebo o Senhor como meu Salvador e como meu Senhor. E muda a minha vida. Amanhã eu quero acordar diferente. E ali eu fiz aquela oração. E aí eu fui dormir. E quando eu acordei no domingo pela manhã, era umas 7h30, eu abri a janela lá do quarto. Quando eu abri a janela do quarto, entrou um raio de luz assim do sol. E invadiu todo aquele quarto. E ali, mais uma vez, eu ouvi Deus falar dentro de mim, falando mais ou menos assim: assim como esse sol está entrando por esse quarto, está trazendo luz, está trazendo esperança, eu, através do meu Filho Jesus, estou entrando na sua vida, estou te trazendo uma nova perspectiva, estou te trazendo esperança, e você não será mais o mesmo. Meu irmão, daquele dia até hoje, eu posso te garantir uma coisa: eu não sou perfeito, tenho dificuldades, ainda estou caminhando, ainda estou aprendendo, mas eu posso te afirmar com toda a convicção que eu tenho: daquele dia em diante, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Alguém orou por mim por muito tempo. A minha mãe orou por mim por quase 13 anos. 13 anos orando. E muitas vezes eu a via de joelhos dobrados, indo para as vigílias. Eu não entendia muita coisa, mas ela estava lá orando, buscando a Deus. Alguns amigos falavam de Jesus para mim. Mas chegou um dia que todas aquelas palavras, toda aquela oração, ela fez efeito e Jesus me encontrou naquele dia. Não foi eu quem encontrei Jesus, foi Jesus quem me encontrou,
porque eu estava perdido, eu estava morto nos meus delitos e pecados. E Jesus foi lá e Ele me deu vida, Ele me ressuscitou. E eu estou aqui nessa tarde para compartilhar com você aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus é. Mas por que eu falo isso para você? Porque eu estou aproveitando hoje que é esse dia global de oração pelos povos, aonde o nosso desejo é que pessoas conheçam a Jesus. E esse texto aqui me faz lembrar toda a minha trajetória na fé, porque eu me coloco dentro desse texto aqui. E Jesus, o texto aqui vai dizer para nós que Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, e Ele ensinava nas sinagogas. Então aqui, de cara, eu já vou entendendo que Jesus Ele vai ensinar para mim e para você que nós não estamos e não devemos ficar limitados ao nosso espaço geográfico. Sabia disso? Nós não podemos e nós não devemos, não é o nosso chamado, ficarmos limitados ao nosso espaço geográfico. Por exemplo, ficarmos simplesmente a vida inteira sentado num banco de um templo ouvindo um pastor pregar. Esse não é o chamado para nós. O chamado de Deus é que eu e você possamos pegar o exemplo de Jesus e ser um cristão dinâmico. Um cristão que senta para ouvir no domingo, que se acomoda para ouvir a palavra, para participar de um culto, mas que quando ele sai dali, ele também é dinâmico, ele também tem paixão pelas pessoas, ele vai de alguma forma contribuir para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para ficarmos acomodados. Nós fomos chamados para viver a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica do evangelho, a dinâmica do chamado. Quantas pessoas têm perdido a alegria de viver o chamado de Deus? Porque na cabeça delas o chamado é estar no domingo dentro de um templo. Isso é importante, faz parte do processo. Mas o nosso chamado é para a gente ir e fazer discípulo. O nosso chamado é para a gente ir e orar por pessoas. O nosso chamado é para a gente ir e compartilhar o evangelho das boas novas para aqueles que ainda não o conhecem. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. E Jesus aqui, ele deixa claro, quando Mateus ele relata essa história, deixa claro para nós que Jesus não estava limitado ao seu espaço geográfico. Ele ia buscar pessoas, ele ia ensinar pessoas, ele colocava as pessoas como prioridade na sua agenda. Será que não é isso que nós devemos fazer, meu irmão, minha irmã? Há muitas pessoas com dificuldade porque os seus relacionamentos quebraram, elas não acreditam mais no outro, elas foram enganadas, ou talvez elas já enganaram alguém e os relacionamentos se quebraram. Há pessoas que não têm amigos, há pessoas que estão sozinhas e errantes pelo mundo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos nos relacionar. De alguma forma, a gente precisa influenciar outras vidas. A gente precisa abrir espaço para que as pessoas também cresçam, para que as pessoas também participem do que nós participamos. Sabe, sem julgamento, sabe, sem o apontar do dedo, mas trazer pessoas para perto e mostrar o caminho do reino de Deus. E aí então Jesus deixa claro aqui também a sua missão. Qual era a missão de Jesus? O texto continua dizendo: pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ora, Jesus, ele sempre teve um plano, ele sempre teve um propósito, ele sempre viveu pelo chamado que ele recebeu do Pai. Nós já compartilhamos aqui nessas devocionais que um dia chegaram para Jesus e falaram: mestre, come dessa comida. Que comida boa, que comida maravilhosa. Nós compramos pensando no Senhor. E aí Jesus fala: eu não quero essa comida, eu não quero comer.
Uma comida melhor eu tenho. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo que agora a gente não vai mais poder comer da comida terrena ou fazer as coisas aqui na terra. O que ele está mostrando ali é a questão de prioridade, é a questão de propósito, de chamado, o que era importante naquele momento. Jesus fala, olha, uma comida melhor eu tenho. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir essa obra. Meu irmão, nós fomos chamados com um propósito também. O propósito de Jesus era pregar as boas novas do reino. E as boas novas do reino implica em várias coisas. Não é só participar de uma reunião religiosamente falando, ou seguir as programações. Não é isso. As boas novas do reino envolve vida. As boas novas do reino envolve justiça. As boas novas do reino envolve salvação. As boas novas do reino envolve uma conduta de fé. As boas novas do reino envolve uma entrega diária ao altar do Senhor Jesus. As boas novas do reino envolve gentileza, cortesia, amor, graça. Tudo isso faz parte das boas novas do reino. E nós precisamos então expandir a nossa mente, mudar a nossa mentalidade e entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida, como diz a palavra, mas é alegria, paz no Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo para desfrutarmos dessas boas novas do reino. Sabe por que muitas pessoas não conseguem passar essas boas novas do reino? Porque elas ainda não estão usufruindo das boas novas do reino. Elas ainda não mergulharam, elas ainda não abraçaram as boas novas do reino. Então, como que elas vão passar para outras pessoas aquilo que elas não têm? Aquilo que não faz parte da vida delas, do cotidiano delas. E a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, meu irmão, você vai falar de Deus. Se o teu coração está cheio da graça de Deus, você vai falar da graça de Deus, você vai viver a graça de Deus. Então Jesus, ele teve propósito, ele teve foco, e ele pregava as boas novas do reino. E como bônus das boas novas do reino, ele curava as pessoas, curava espiritualmente, curava fisicamente, curava emocionalmente, e ainda de quebra, ele dava ainda uma ajuda quando as pessoas não tinham nada para comer. Ele multiplicava peixes, ele multiplicava pães. Por quê? Porque isso é consequência daquilo que o reino de Deus representa. E o que o reino de Deus representa para você, meu irmão? O que o reino de Deus representa para mim? O que o reino de Deus representa para nós? Se o reino de Deus representa um reino, e nesse reino há um rei, e esse rei então é o Senhor, então todos nós somos os seus servos, e nós precisamos trabalhar no reino de Deus. Precisamos colocar a cara, sabe? E ir para frente mesmo, seguir firmes e dizer, olha, nós fazemos parte do reino de Deus. E nós não vamos nos dobrar, porque há um exército de pessoas que estão precisando ouvir as boas novas do reino. E sabe quem vai falar dessas boas novas do reino? É você, sou eu, somos nós, a igreja do Senhor. Nós fomos levantados por Deus para compartilhar as boas novas do reino do Senhor. Continuando aqui a leitura, há uma coisa importante aqui que Jesus vai ensinar para nós. Que no mesmo ponto aqui, que ele não está limitado na sua área geográfica, ele mostra que a gente precisa ir além, ir adiante, não ficar acomodado, ser dinâmico dentro desse reino.
ele também vai mostrar que ele tem um propósito dentro desse reino. Mas, no versículo 36, olha só o que move Jesus aqui. É o que deve mover a mim e a você. É o que deve nos mover. O verso 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha só, Jesus, ele teve visão. Ele teve uma visão ampla do reino de Deus. É o que nós precisamos. Por que muitos de nós não sentimos mais compaixão? Por que muitos de nós não temos mais empatia com as pessoas? Aí alguns vão dizer, não, mas fulano não merece porque ele é um pior pecador. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, ele dizendo: eu sou o principal dos pecadores. E você viu o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Mudou a vida daquele homem. Transformou a vida daquele homem. E hoje eu estava pensando nisso, sabe? Será que nós realmente cremos em Jesus? Será que realmente a gente crê ou a gente simplesmente replica as palavras dizendo que a gente crê? Porque se realmente nós crermos em Jesus, nós também vamos crer que Ele pode mudar a vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Mesmo que eu tenha dificuldade de aceitar aquela pessoa, mas eu preciso crer que Jesus pode mudar a vida dela, assim como ela mudou a minha vida. Então, meu irmão, são coisas que a gente precisa pensar, porque senão a gente vai amar apenas os que nos amam. Senão a gente vai abraçar apenas os limpinhos, os cheirosinhos, né? Aqueles que estão com a roupa nova, aqueles que têm uma condição legal. Então esses são relativamente fáceis para a gente poder abraçar, estar junto. Mas e aqueles que estão à margem do caminho? E aqueles que estão desesperançados? E aqueles que foram rejeitados? E aqueles que o pecado foi tão grande na vida deles que eles já foram no fundo do poço, como o filho pródigo, por exemplo? Nós precisamos, no mínimo, ter visão, abrir os nossos olhos, porque quando nós vemos a necessidade do outro, nós ativamos dentro de nós aquilo que nós chamamos de empatia, quer dizer, compaixão. Jesus, ele teve compaixão porque ele viu a necessidade. E nós precisamos ver a necessidade. Eu não sei como você tem lidado com essa época de pandemia, esse momento aí de isolamento social, de quarentena, né? Mas é muito fácil para nós ficarmos confinados e nos esquecer dos outros. Porque nós temos aquilo que ainda nos suporta, aquilo que a gente precisa, e a gente ainda tem, e muitas das vezes a gente não consegue olhar para aquele que já não tem mais. Se alguém precisa de alguma coisa, por quê? Porque a nossa visão está limitada ao nosso sofrimento, está limitada às nossas dores, está limitada ao nosso prazer, está limitada ao nosso redor. E o que Jesus ensina aqui é que nós precisamos ver as multidões para que possamos ter compaixão delas e possamos entender que elas estão aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Por que Jesus compara aquela multidão como uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que precisa de cuidados, que precisa de atendimento, que precisa de ser guiada, de ser orientada, mas ela não tem pastor, ela não tem ninguém por ela. Então Jesus compara as multidões dessa vida, as pessoas, como ovelhas que não tem pastor, que não tem alguém que o ajude, que estenda a mão. Mas se nós nessa tarde entendermos que a gente precisa ter visão, que a gente precisa ver, nós vamos estender as mãos e nós vamos ter misericórdia e ter compaixão.
Mas o versículo 37, Jesus ele vai concluir, melhor, Mateus, ao relatar isso daqui, ele vai concluir aquilo que Jesus disse, né? Versículo 37, então disse aos seus discípulos. Jesus não está dizendo isso aqui para qualquer pessoa. Ele está dizendo para os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, receba essa palavra aí, porque é para você, meu irmão. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo, olha para o mundo, olha para o cenário, olha como que as pessoas estão vivendo. Vocês estão vendo? Vocês estão tendo compaixão? Vocês têm propósito? Vocês entenderam que não pode viver no comodismo? Pois bem, olha para tudo isso e agora vocês observem que grande é a colheita. Há uma grande colheita para ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo, os trabalhadores são poucos. Não é todo mundo que quer se importar com o outro. Não é todo mundo que quer deixar o seu conforto para pensar no outro. Não é todo mundo que quer, muitas das vezes, orar pelo outro. Não é todo mundo que quer perdoar o outro. Não é todo mundo que quer participar da colheita. E Jesus está dizendo, há uma grande colheita, mas os trabalhadores são poucos. Mas no versículo 38 ele diz, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que Jesus ele vai ensinar aqui é que é a nossa responsabilidade. Sabemos que os trabalhadores são poucos. Isso aí é estatística. Você pode pegar aí qualquer igreja, seja ela com 10 mil membros, 5 mil membros, 1000 membros, ou 100 pessoas, ou 50 pessoas. Você vai fazer ali uma porcentagem, sempre é em torno de 20%, no máximo 30% daquelas pessoas que realmente estão engajadas em algum tipo de trabalho, de poder fazer com que o reino avance. Então, se uma igreja tem 1000 membros, não se iluda achando que 1000 pessoas estão completamente ali fazendo a obra do reino de Deus. Geralmente, isso vai ficar ali entre 7 a 10% da sua membresia. Então nós sabemos que os trabalhadores são poucos, mas Jesus fala assim, vocês têm uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É de orarmos. É orarmos para que o Senhor envie trabalhadores. É orarmos para que o Senhor coloque no coração das pessoas a importância de evangelizar, a importância de fazer missões, a importância de se candidatar dentro desse reino e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse eis-me aqui, envia-me a mim, não é simplesmente pegar uma mala e ir para um outro continente. Isso faz parte do processo. Mas é entender que aonde nós estamos, nós somos a missão de Deus naquele lugar. Nós podemos fazer missões, fazer evangelismo, compartilhar o Cristo a partir da onde nós estamos. E os confins da terra é consequência daquilo que você já está fazendo. Então, meu irmão, eu vou repetir para você o que um pastor amigo meu falou para mim há 10 anos atrás. Ele falou para mim assim, não tenha medo de ser um líder, não tenha medo de ser um pastor, não tenha medo de ser um servo, não tenha medo de ser um cristão, não tenha medo de ser uma pessoa que vive o Evangelho, não tenha medo daquilo que Deus quer fazer através de você, porque é você que Deus quer usar. Então eu estou repetindo isso para você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha medo, sabe? Se coloca na presença de Deus e fala para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai falar no seu coração. Nós chegamos num momento onde a gente precisa parar de ficar ouvindo tantas coisas que a gente ouve por aí.
é momento agora da gente procurarmos então ouvir diretamente dele o que ele tem para nós. Então, se nós fizermos isso, a nossa vida ela vai melhorar muito e nós vamos saber lidar com as nossas crises, com as nossas dificuldades. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e que essa palavra ela possa queimar no teu coração como tem queimado no meu coração. E essa semana eu terminei de ler um livro. Inclusive está aqui atrás de mim, aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou pedir licença aqui e vou mostrar para vocês aí. Vai ficar aí ao contrário porque está espelhado aí, tá? Mas é O Poder através da Oração. É um livro bem simples, fácil de ler. Você lê aí em 2 ou 3 dias e fala sobre oração. E como Deus falou no meu coração sobre essa questão da oração. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de participar um pouco aí dessa reunião global de oração, aonde vai até às 10 da noite, aonde o mundo todo aí, vários líderes estão orando pela salvação de vidas. E nós estamos orando para que Deus venha abençoar o nosso Brasil, abençoar a nossa nação, trazendo sobre essa nação aí uma grande onda de salvação, uma grande onda de paz, de comunhão, porque nós precisamos crer que o Senhor quer salvar as pessoas. E quem sabe começa por você, começa por mim, em ganhar aí as pessoas, nossos amigos. Então eu quero deixar algo prático aqui para nós, antes de terminarmos aqui essa nossa transmissão. Temos ali 6 minutos. Algo bem prático. Nós não podemos abraçar ninguém agora, não podemos apertar a mão de ninguém, não podemos visitar ninguém, a não ser um caso aí de extrema necessidade, né? Mas a gente está seguindo aí todas essas orientações para ver se contém esse vírus aí, para que a gente possa voltar o normal aí em breve. Mas eu quero deixar algo prático aqui. Mesmo não podendo fazer isso, você tem aí na sua mão, ou está aí no tripé aí, aonde tiver, você tem um celular. Você pode ligar para as pessoas. Você pode ligar para alguém e falar de Jesus para essa pessoa ainda hoje. Sabia disso? Você pode falar para ela: olha, eu ouvi uma palavra e essa palavra eu quero compartilhar com você. Jesus é bom e Ele quer mudar a sua vida. Abra teu coração para Ele. Receba o Senhor, porque Ele quer mudar a sua história. Fale de Jesus para alguém. Compartilhe Jesus com alguém. Ore por alguém. E você vai ver que a sua vida ela vai ficar bem mais fácil de ser vivida. Ela não vai ficar com aquele peso. Porque às vezes a gente caminha com tanto peso, né? E a gente procura caminhar e não consegue. Mas na medida que a gente é curado, é tratado por Deus, a gente vai compartilhando e Deus vai nos curando também. Deus vai nos abençoando também. E Deus vai nos dando a direção necessária também. Então é a minha oração por você e fica aí essa ação prática que todos nós podemos tomar ainda hoje.